Nessa aula, vamos aprender o que são e para que servem os métodos. Métodos são usados para agrupar uma ou mais instruções em um único lugar, para evitar repetições. Em algumas linguagens de programação, métodos são chamados de funções, mas geralmente na prática é a mesma coisa. Eu vou mostrar qual é a sintaxe que usamos para declarar um método. A primeira coisa é usar o comando def antes do nome do método. Então, def imprima 10 é o nosso primeiro método. Imprima 10, que é o nome do nosso método, precisa necessariamente estar em letras minúsculas. Na próxima linha, a gente vai implementar o nosso método. Então, no caso aqui, eu vou simplesmente usar um puts 10. E para fechar o método, basta colocar um end. Para chamar esse método, ou seja, para a gente executar esse bloco de código, basta que a gente chame o nome do método. Ao executar esse comando, o 10 vai ser impresso. É importante notar que os métodos devem ser definidos antes de chamá-los. Se a gente tentar chamar o método antes de defini-lo, um erro vai acontecer. Vamos então para uma demonstração. Eu já tenho aqui então o meu terminal aberto na pasta do desktop, na minha área de trabalho, e eu vou abrir o meu editor de texto, o Atom. Já que no Atom, eu vou criar um novo arquivo, e eu vou chamá-lo de métodos.rb. O primeiro método que nós vamos criar nesse arquivo é o método números ímpares. Vai ser basicamente o mesmo código que a gente já fez anteriormente. Eu vou passar um range que vai de 0 até 10, um each, um bloco passando o parâmetro número e exibindo alguma informação do tipo o número, a variável, é ímpar. If, ou seja, se número é odd, né? No caso, se ele é ímpar. Então a gente fecha aqui com dois ends. Esse end aqui está fechando esse bloco e esse outro end aqui está fechando o nosso método. Se a gente salvar esse arquivo e tentar executar, nada vai acontecer. Porque a gente simplesmente declarou um método. A gente precisa chamar esse método. Então vamos chamá-lo. Números ímpares. Basta que a gente chame dessa forma, usando o mesmo nome que a gente definiu, e ele funciona. Agora eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou tentar mover essa linha lá para o começo do arquivo. Ou seja, a gente está chamando o método antes mesmo de declará-lo. Quando eu executo, a gente vai ter esse erro. Variável local não definida ou método não definido números ímpares. Então eu vou retornar ele para onde ele estava anteriormente, para que tudo continue funcionando. Vamos aprender agora o que são e como utilizar parâmetros. Vamos supor que estamos escrevendo um código que exibe o título de relatórios. Então aqui na primeira linha a gente tem um puts que é simplesmente para pular a linha. Na segunda linha a gente tem um puts que mostra relatório 1 com alguns iguais, alguns símbolos de iguais na esquerda e na direita para meio que simular um título. E então você tem o resto do seu código que exibe alguns dados do relatório em si. A próxima parte desse código é exibir um título para o relatório 2 e mais o resto do seu código, que no cenário real exibiria o relatório 2 em si. Para finalizar, eu tenho um outro título que eu chamei de etc. Você provavelmente notou um padrão, ou seja, estamos repetindo algumas coisas. O puts, que serve simplesmente para pular linha, o puts, que está mostrando o título, esses iguais do lado esquerdo e direito que estão repetidos. Enfim, esse é o tipo de código que a gente consegue extrair para um método para evitar repetições. Então, vamos criar um método para poder simplificar as coisas. Eu vou chamar esse método de título e eu vou passar um parâmetro. Um parâmetro é passado através desses parênteses e uma variável, o nome de uma variável que utilizaremos dentro do código. No caso aqui, eu vou ter o mesmo puts que a gente tinha anteriormente e um puts agora com uma concatenação dessa variável que a gente está passando, que eu simplesmente chamei de texto. Pronto, definimos o nosso método. Agora, para chamá-lo, basta a gente chamar título, abre parênteses e passar a string que a gente quer que seja impressa como título. Aqui a gente também teria o resto do seu código, que poderia, hipoteticamente, mostrar o relatório em si. E agora fica muito mais fácil invocar esse método para exibir um título. Algo interessante para notar aqui é que o Ruby não precisa de parênteses na maioria dos casos quando estamos passando um parâmetro. Ou seja, esses parênteses aqui são opcionais na maioria dos casos. Porém, existem duas coisas a se considerar. Um é que isso funciona na maioria dos casos, porém não em todos. Às vezes, isso fica ambíguo e o Ruby não sabe o que deve fazer.
Em casos assim, somos obrigados a colocar os parênteses. E 2, alguns desenvolvedores acham que os parênteses deixam o código mais claro. Eu, inclusive, concordo com isso, mas depende muito do caso. Isso é meio que gosto pessoal. Resumindo, se vocês tiverem dúvida, coloque os parênteses. Ah, uma curiosidade que talvez você não tenha notado. Nós estamos fazendo exatamente isso com o puts desde o começo. O puts nada mais é do que um método. E o texto que a gente passa na frente, a string que a gente passa, é um parâmetro. Ou seja, se a gente quisesse colocar os parênteses aqui, não teria problema algum. Vamos então para mais uma demonstração. Aqui nesse mesmo método números ímpares que a gente definiu anteriormente, eu vou passar dois parâmetros, que vão substituir o limite mínimo e o limite máximo, bem parecido com o jeito que a gente tinha feito na outra aula. Então eu vou chamar eles de min e max, de mínimo e máximo, e eu vou substituir o 0 pela variável min e o 10 pela variável max. Aqui então, como parâmetro, eu preciso passar alguns valores. Eu vou passar 80 e 90. Vamos salvar o arquivo e executar para ver se tudo funciona. O número 81, 83, 85, 87 e 89. Tudo funcionando conforme esperado. Eu vou criar mais um método aqui para a gente brincar um pouco mais com os parâmetros. Eu vou chamar esse método de média. E, como parâmetro, a gente vai receber alguns elementos. No caso, esses elementos vão ser um array. Então, quando a gente vai invocando esse método, a gente vai chamar mais ou menos dessa forma aqui. Média, passo um array, ou seja, abro colchetes, e então eu passo os valores que eu quero. Por exemplo, 9, 1 e 2. Média, na matemática, é calculada da seguinte maneira. A gente soma todos os valores de um determinado conjunto, no caso aqui o nosso array, e dividimos pelo total de elementos. Então a gente tem 9 mais 1 mais 2 dá 12. Dividido pelo total de elementos, que é 3. 12 dividido por 3 dá 4. Vamos fazer o nosso programa calcular isso. O Ruby tem uma forma muito fácil de fazer a soma dos elementos de um array. A gente simplesmente digita o nome do array, no nosso caso elementos, .sum. Sum em inglês significa soma. Então isso vai fazer com que ele some todos os elementos, desde que eles sejam integers, dentro desse array e nos retorne o total dessa soma. Só que ainda falta uma parte. Falta dividir pelo total de elementos. Mas, de novo, o Ruby também tem um método bacana para isso, que é o método count. O método count vai contar o número de elementos desse array. A gente também poderia usar um outro método chamado size, que faz exatamente a mesma coisa. Falta ainda colocar um puts para poder exibir na tela o resultado. Aqui a gente tem duas opções. A primeira opção é colocar o puts aqui no começo, ou ainda colocar o puts na chamada do método. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, o resultado desse método média vai ser o parâmetro do puts. Ou seja, você pode chamar um método que passa como parâmetro o resultado de outro método. Só uma coisa antes da gente executar, eu vou comentar esse método acima, só para não ficar poluindo o nosso terminal de informações. Eu vou salvar o arquivo e vou novamente executar esse programa. 4. Beleza, tudo funcionando. Vamos passar um outro array de elementos aqui para a gente calcular com valores diferentes. Eu vou passar aqui dessa vez 10 e 20. Então ele vai fazer 10 mais 20, que dá 30, dividido pelo total de elementos, que são 2. 30 dividido por 2, 15. Vamos ver se funciona? Perfeito. Ele calculou 4 em cima e calculou 15 embaixo. Eu vou também demonstrar um outro exemplo. Vamos criar um método chamado soma, no qual a gente recebe dois elementos, x e y. Nesse método, basicamente o que a gente precisa implementar é somar esses dois valores. Então a gente soma a variável x com a variável y. Fechamos o método com um AND e chamamos o método para que ele seja executado. Porém, esse método ele precisa necessariamente de dois parâmetros. Mas o que acontece se a gente não passar nenhum? Bom, a gente vai ter um erro chamado argument error. E o Ruby vai nos informar que o número de argumentos está errado. Argumentos e parâmetros são exatamente a mesma coisa. Então aqui ele está informando given 0, ou seja, foi informado 0, sendo que ele esperava 2. Tá? Então ele precisava de 2 elementos e a gente passou 0, por isso o erro. Então não funciona chamar dessa forma aqui, assim como não funcionaria se a gente passasse somente um número, ou seja, somente um elemento, para o nosso método. A gente tem um erro muito parecido aqui, porém dessa vez ele ia informar que foi informado um elemento e ele estava esperando 2. Então, obviamente, o correto seria chamar com 2 elementos. No caso aqui eu passei 1 e 4 e ele nos retornou 5. Outra coisa que a gente pode fazer é passar parâmetros com valores padrão. Vamos dar uma olhada como que isso funciona. Eu vou utilizar como exemplo o método título que a gente criou anteriormente, porém dessa vez
eu vou passar não só o nome da variável como parâmetro, como eu vou passar um valor padrão. Nesse caso aqui, eu estou definindo que o valor padrão da variável texto é seja bem-vindo. E o resto da implementação do método continua idêntico, a gente não precisa mudar nada. Agora, o que acontece é o seguinte. Se a gente chamar simplesmente título sem passar parâmetro nenhum, será utilizado aquele texto padrão. Então ele vai exibir seja bem-vindo. Porém, se eu quiser passar um valor personalizado, eu mesmo definir esse valor, não tem problema, ele vai continuar funcionando. Vamos fazer mais uma demonstração. Nessa demonstração, nós vamos atualizar o nosso método números ímpares. Eu vou deixar comentado essa outra chamada de método que a gente utilizou para o cálculo da média, e eu quero agora poder chamar o método números ímpares com apenas um valor, ou seja, somente com um máximo. Então vamos dizer que o número máximo seja 12, e eu quero que ele automaticamente tenha o valor mínimo definido como 0. Basta que a gente venha aqui no método min e passe igual a 0. A partir desse momento, se a gente não informar o valor mínimo, ele retorna 0. Eu vou salvar o arquivo e vou executá-lo. Então tudo continuou funcionando. Ele executou do 0 até o 12. E se a gente descomentar essa linha e executar os dois, ele vai exibir tudo. Ficou meio grudado aqui, eu vou inclusive colocar um puts para separar o retorno desses métodos. Vou colocar um puts com 3 tracinhos e vou executar novamente. Pronto. Esse aqui é a chamada com 2 parâmetros e essa aqui é a chamada com um parâmetro apenas. O próximo conceito que eu vou explicar é o retorno de métodos. Porém, antes de explicar esse conceito, eu gostaria de demonstrar uma coisa dentro do IRB. Então eu vou voltar aqui para o meu terminal e vou rodar um IRB e eu vou demonstrar como que o método rand funciona. O método rand, ele aceita um parâmetro por padrão que é um integer. Então a gente chama ele assim, rand 6, por exemplo. Rand é um método que já vem no Ruby que retorna um valor aleatório. Como a gente está passando 6 como parâmetro, ele vai retornar algum valor entre 0 até 5. Lembra que eu expliquei que no Ruby a gente começa a contar o índice a partir do 0? Então, como a gente está passando 6, ele vai ir do valor 0 até o 5. Se a gente quisesse variar do 1 até o 6, basta a gente pegar o que vai retornar ali mais 1. Isso vai fazer sempre variar entre 1 e 6. Vamos executar algumas vezes para ver o que acontece. Não sei se vocês notaram, mas fazendo isso a gente está simulando um dado, que é justamente o exemplo que a gente vai ver agora. Vamos definir um método chamado rolarDado, e a gente vai passar como parâmetro o número de faces. A implementação desse método vai ser exatamente o que a gente fez no IRB. Alguns dados para jogos específicos, geralmente jogos de RPG, têm mais de uma face. Existem alguns dados com 8, 12 até 20 faces. Então, como parâmetro, a gente vai passar o número de faces e o Ruby vai retornar um valor aleatório, simulando a rolagem de um dado. Porém, o conceito que eu quero explicar agora é o return. Na maioria das linguagens, o return é algo obrigatório. No Ruby, porém, o return é incluído automaticamente para a gente na última expressão que ele executar. No nosso caso, a gente só tem uma linha, ou seja, só temos uma expressão na implementação do nosso método. Isso significa que, implicitamente, o Ruby está colocando um return ali para a gente. O return serve para você especificar qual é o retorno desse método explicitamente, e isso pode ser útil em alguns momentos. Eu vou utilizar esse método rolarDado como exemplo para demonstrar onde seria útil utilizar o return. Pensa comigo, se a gente passar como parâmetro o número 1, ou seja, o nosso dado tem apenas uma face e, consequentemente, apenas um resultado disponível, não faria nem sentido rolar esse dado. Então vamos resolver isso utilizando o return. A gente vai definir um método de forma muito parecida, porém, aqui na primeira linha da implementação desse método, a gente vai colocar um return e uma string, falando número de faces precisa ser maior que 1. E aí a gente coloca um if na frente, verificando o número de faces. Se a gente passar 1 como parâmetro, essa mensagem vai ser exibida. Número de faces precisa ser maior que 1. Já no caso de passarmos um parâmetro com um valor maior que 1, tudo volta a funcionar normalmente. É importante notar que a partir do momento que a gente define esse return, nenhum código dali para frente será executado. Uma forma de verificar o que está sendo retornado é através do IRB. Vamos para mais uma demonstração. Então, eu vou executar o meu IRB para demonstrar o retorno dos métodos. E a gente vai definir um método soma recebendo 2 parâmetros. E em vez de retornar esse valor fazendo x mais y, ou mesmo return x mais y, o que eu vou fazer é simplesmente um puts, escrevendo resultado, concatenando o resultado aqui,
E na última linha, eu poderia colocar um return com qualquer valor, 1, 2, 3, por exemplo, lembrando que esse return ele não é obrigatório, tá? O Ruby colocaria implicitamente de forma automática pra gente. Então eu posso executar soma 1 e 2 aqui, ele vai somar esses valores, então ele vai imprimir 3 aqui, e depois ele vai retornar um outro valor que não tem nada a ver com a nossa soma. Então olha só, ele imprimiu, tá? Esse aqui foi o retorno do nosso método. Isso acontece de forma muito parecida quando a gente executa o puts. Então, por exemplo, eu escrevo olá mundo, o puts ele exibe alguma coisa, porém ele retorna new. New é sempre o retorno padrão de um puts. Um outro exemplo bacana é quando a gente usa o times, que serve para repetir determinado comando algumas vezes. Então eu poderia fazer, por exemplo, puts oi, ele vai imprimir esse oi 5 vezes, porque a gente está pedindo aqui nesse loop, e ele vai depois retornar o 5, que é o retorno padrão desse método times. Então a gente tem 5 vezes o oi e o retorno do método que foi 5. Nesse caso específico, a gente raramente precisa desse valor 5, não faria muito sentido, porém é o comportamento padrão do Ruby. Agora é a sua vez. Abra o seu editor de texto, abra o IRB, crie métodos, passe parâmetros, parâmetros com valores padrão, brinque com o return, faça vários testes, e se você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, basta mandar uma mensagem aqui embaixo que eu te ajudo, ok? Te vejo na próxima aula! Olá! Esta é uma das aulas mais importantes do curso. Nós vamos ver uma introdução sobre orientação a objetos. A forma com que a gente tem escrito código até agora é conhecido como programação procedural, na qual é difícil manter a organização do código à medida que o projeto cresce. O que eu vou ensinar nesta aula é como escrever código utilizando um paradigma chamado orientação a objetos. Tudo o que será falado não se aplica apenas à linguagem Ruby, mas qualquer outra linguagem que seja orientada a objetos. Antes de mais nada, vamos entender a diferença entre programação procedural e programação orientada a objetos. Vamos imaginar um determinado problema o qual nosso software precisa resolver, como as operações de um banco. Temos então um cliente, uma conta, as operações que esse cliente realiza na conta dele e o próprio banco. A forma como resolvemos esse problema com programação procedural seria tradicionalmente se focando nas operações que precisamos realizar. Ou seja, para resolver um problema, nós dividimos o código em pequenas funções, como por exemplo sacar dinheiro, depositar dinheiro e transferir dinheiro. Já quando usamos programação orientada a objetos, nós tendemos a analisar o problema da mesma forma como fazemos no mundo real. Nesse exemplo, o foco seria no cliente, em sua conta e no banco. Cada um desses poderia ser uma classe. Classes são as estruturas de código que a gente utiliza para resolver um determinado problema. Claro que também precisaríamos nos preocupar com as operações. Porém, estas fariam parte das classes, e não métodos soltos. Nesse caso em particular, as operações poderiam fazer parte da classe conta. Conta seria então a nossa primeira classe. Cada classe é um modelo, é um template que representa coisas do mundo real. As classes são geralmente divididas em duas partes, as informações e as operações. Por informações, eu quero dizer os dados que iremos guardar. Já na outra parte, operações, nós guardaremos a lógica. Vamos ver alguns exemplos do que seriam operações. Nesse exemplo, as operações seriam as mesmas que a gente viu anteriormente, como a ação de sacar, depositar, transferir dinheiro, entre outras coisas. Já em termos de dados, nós poderíamos guardar qual é a agência, qual é o número da conta e qual é o valor de uma determinada conta. Ok, mas tudo isso pode parecer muito subjetivo. O que seriam esses dados e lógica em termos de coisas que a gente já viu em programação? Os dados são as informações que nós guardamos em variáveis, enquanto que a lógica são ações que a gente define através de métodos. Ou seja, nada muito novo até aqui. A gente já tinha visto variáveis e a gente já tinha visto métodos. Porém, a partir de agora, nós vamos encapsular esses dados, essas variáveis, e a lógica, através dos métodos, em uma classe, como se fosse um pacote. Mas eu vou te mostrar melhor como tudo isso funciona. Uma forma interessante de ver as classes é fazendo uma analogia com o desenho técnico de uma casa, ou seja, uma planta baixa. Uma classe é como se fosse a planta de uma casa. Se você só tiver a planta, você não consegue fazer nada, ou quase nada. As coisas só começam a ser úteis quando você constrói a casa. Ou seja, a planta baixa foi necessária para construir a casa, mas o que realmente vai existir é a casa. No nosso caso, a casa é uma representação dos objetos. Isso significa que,
Com apenas uma classe, ou planta baixa, você consegue construir várias casas. Você pode pintar as paredes de cores diferentes, ou seja, os dados armazenados nas variáveis de cada objeto serão diferentes. Assim, cada casa pode ter propriedades diferentes sem afetar as outras casas. E o mesmo se aplica aos objetos. Todos eles são instanciados a partir de uma classe, mas terão propriedades diferentes. Vamos ver como é a sintaxe que usamos para criar uma classe. Então escrevemos a palavra-chave class, o nome da nossa classe começando com uma letra maiúscula e o end para finalizar a nossa classe. Bem simples, porém fazendo apenas isso, nada acontece no nosso programa. Assim como no exemplo da planta baixa e das casas, apenas quando instanciamos um objeto é que temos algo que vamos de fato poder fazer alguma coisa. Para isso, usaremos uma variável para guardar o objeto que vamos criar. Então a casa com letra minúscula do lado esquerdo nada mais é do que uma variável, assim como todas as outras que a gente tem visto até agora, e a gente está atribuindo para essa variável um objeto da classe casa. Ou seja, a gente está instanciando essa classe. E se quiséssemos criar outro objeto? Bom, muito simples. Basta chamar o método new novamente, atribuindo esse objeto a uma outra variável, como nesse caso aqui que eu chamei de casa 2. Eu falei muito sobre instância e objeto, mas qual a diferença entre eles? Bom, simples. Não existe diferença significativa entre eles. Isso significa que toda vez que você escutar a palavra instância ou objeto, estaríamos nos referindo à mesma coisa. E para definir os métodos é muito simples. Basta fazer da mesma forma que fazíamos antes, porém, agora eles vão ficar dentro das classes. Nesse exemplo aqui, eu defini um método cor da parede, que eu estou retornando uma string branca. Já nesse segundo método, endereço, eu estou retornando uma outra string, dessa vez com o endereço de uma determinada casa. Note que essa classe ainda não é muito flexível. Da forma que a gente está criando aqui, todos os objetos vão sempre ter esse mesmo resultado, vão ter a mesma cor da parede e o mesmo endereço. Mudar esses atributos de cada objeto é algo que a gente vai ver na próxima aula. Vamos então instanciar um objeto dessa classe que a gente acabou de criar. Então a gente tem a variável casa do lado esquerdo, recebendo um objeto. Então casa com C maiúsculo, que representa a classe, .new, que é esse método especial da classe que instancia um novo objeto pra gente. E agora, como é que a gente chama os métodos desse objeto? Bastante simples. Eu vou colocar um puts só pra gente poder imprimir na tela. Depois a gente utiliza a variável casa, ponto e o nome do método, no caso aqui, cor da parede. Isso vai retornar a string branca. E, obviamente, a mesma coisa para o método endereço. Atenção! Casa, começando com C maiúsculo, é a classe. E casa, com C minúsculo, é a variável que guarda o objeto. Vamos fazer uma demonstração. Então eu vou abrir aqui o meu terminal e eu vou então abrir o meu editor de textos. Vou criar um arquivo chamado classes.rb. E antes de mais nada, é importante você saber que o ideal é a gente criar uma classe por arquivo. Porém, para facilitar as coisas nessa aula, eu vou criar tudo nesse arquivo único aqui. Inclusive, esse arquivo está disponível aqui na página da aula, caso você queira baixar. Então a primeira classe que a gente vai criar é uma classe chamada cachorro. Sim, a gente vai representar um animal, um cachorro, através de uma classe. Então, class, depois cachorro, que é o nome da nossa classe, sempre começando com letras maiúsculas, e depois o end para fechar a nossa classe. Importante notar que se a gente fosse utilizar uma palavra composta, por exemplo, conta do banco, a gente faria dessa forma aqui. Conta do banco. Sem espaços, sem tracinho, sem underline. Tudo junto, separado apenas por letras maiúsculas. Dentro dessa classe cachorro, eu vou então criar meu primeiro método, que vai ser latir, e vai ser só um put de demonstração com o som que o cachorro faz. Eu também vou criar uma outra classe chamada gato, a qual vai conter um método miar, também com um put bastante simples. Notem que a gente sempre precisa de um end para cada método que a gente definir dentro da classe e depois um end final aqui para a gente poder fechar a classe como um todo. Certo? Se eu salvar esse arquivo e tentar rodar aqui no meu terminal, Ruby, passando o nome do arquivo classes.rb, nada vai acontecer. Porque a gente simplesmente está definindo as nossas classes, ou seja, como se a gente tivesse definido a planta baixa da nossa casa. O que a gente precisa fazer aqui então é instanciar essa classe para criar os nossos objetos. Então o primeiro objeto que eu vou criar aqui é um cachorro da classe cachorro.new, e aí eu chamo o método latir. Então
cachorro.latir. Vamos tentar rodar novamente aqui no terminal. E agora sim, está sendo retornado o que a gente esperava. Agora eu vou instanciar a classe gato, porém eu vou demonstrar que a gente pode fazer uma outra coisa. Em vez de atribuir um objeto para uma variável, dependendo do caso, a gente pode querer chamar ele diretamente, sem nem precisar de uma variável. São raros os casos, mas pode acontecer. Então a gente faria gato.new, então aqui a gente já tem um objeto, porém a gente não está salvando ele em variável alguma, e a gente pode chamar .meow diretamente. Então aqui a gente tem um objeto, e aqui a gente está chamando um método desse objeto. Desculpa, não é meow, é mear. Então vamos tentar rodar. E funciona perfeitamente. Agora, o que aconteceria se eu tentasse digitar cachorro.mear? Não vai funcionar, obviamente. Então, se eu rodar aqui novamente, ele vai me falar que o método mear não foi definido para a classe cachorro. Voltando para aquele exemplo inicial, é realmente ótimo que a gente possa trabalhar com strings, integers, arrays, porém, não vai demorar muito para que a gente precise criar nossas próprias estruturas para organizar melhor nosso código. E é justamente por isso que a gente cria classes. E é comum termos uma classe para representar cada um dos recursos do nosso software. E as classes de objetos podem se relacionar entre si. Exemplo, uma conta pertence a um cliente. E um banco tem muitas contas. Cada classe tem seus próprios atributos e os seus próprios métodos. É quase como se cada classe fosse um mini programa. Vamos então para uma segunda demonstração. Eu vou simplesmente comentar todo o código que a gente criou aqui. Porém, como eu vou disponibilizar esse arquivo depois, eu vou manter esse código aqui caso você queira dar uma olhada. Então a próxima classe que eu vou criar aqui é uma classe chamada conta, que seria a representação de uma conta de banco. Essa classe vai ficar vazia, ela é suficiente por enquanto. E a próxima classe que eu vou criar aqui é o próprio banco. Agora o método que a gente vai criar nessa classe banco é um método chamado criar nova conta. Esse método, olha só que interessante, ele vai instanciar uma nova conta. Ou seja, quando a gente chamar esse método criar nova conta, ele vai retornar uma nova instância de outra classe. Isso é algo bem comum que a gente faz no nosso dia a dia. Só que antes de instanciar essas classes, eu vou copiar esse código e eu vou testar diretamente no IRB. Eu vou colar essas classes. Pronto, a gente tem as duas classes definidas. Sempre que você quiser testar uma classe, você consegue fazer isso direto pelo IRB também. Então, eu vou definir uma variável chamada banco e vou colocar uma instância da classe banco dentro dessa variável. E aí eu vou chamar banco.criar nova conta. O que foi retornado para a gente foi uma instância de conta. Tá? Essa aqui é a representação que o Ruby nos dá de uma instância ou um objeto. Tá? Ele tem esse número aqui, que basicamente é a posição na memória do nosso computador onde esse objeto está alocado. Você não precisa se preocupar com isso, o importante é entender que a gente criou uma nova instância a partir de um método de uma outra classe. Então eu vou fechar aqui o meu RB, vou voltar para o meu arquivo e vou colocar a mesma coisa aqui. Banco.new. E agora, eu não só vou chamar o mesmo método, como eu vou então criar uma variável chamada conta. E aí eu posso fazer banco.criar nova conta. Nesse caso em particular, criar uma conta dessa forma, ou simplesmente dessa forma aqui, conta.new, dá no mesmo. Porém, em um projeto real, a gente provavelmente estaria associando essa conta ao banco. Por isso a gente define esse método dentro da classe banco. Mas fique tranquilo, você vai entender isso melhor nas próximas aulas. Eu te recomendo fortemente fazer os exemplos de classes no seu computador. E se tiver alguma dúvida, basta me mandar. Te vejo na próxima aula. Olá! Agora que você já entendeu o que são métodos, o que é orientação a objetos e um pouquinho de como que funcionam as classes, a gente vai avançar um pouco mais nesse conceito, nos conceitos que envolvem uma classe, e a gente vai entender quais são os escopos das variáveis que a gente pode ter dentro dos métodos da nossa classe. Isso é bem importante e nós usamos bastante no dia a dia, mas fica tranquilo, porque é fácil de entender. Vamos ver então qual que é a diferença de variável local e variável de instância. Para exemplificar, vamos supor uma classe chamada cofre. Lembrando que toda classe tem a parte de atributos e também tem o seu comportamento, que é definido através de métodos. E é justamente assim que a gente vai começar. Então vamos supor um método chamado gerar senha. Esse método vai basicamente verificar qual que é o horário atual, no caso aqui vamos supor que sejam 10 horas, e adicionar mais 2 dígitos aleatórios. Vamos supor que o computador sorteou 78. Então a nossa senha aqui seria 1078. Para
escrever esse método, a gente faria mais ou menos assim. Dentro da nossa classe cofre, a gente definiria um método chamado gerar_senha e a gente declararia uma variável local chamada hora e atribuiria para ela o valor retornado desse time.now.hour, que já é um método nativo do Ruby. Note que o que a gente chamou de variável até esse momento é na verdade uma variável local. E a gente classifica dessa forma porque existe uma outra variável de um outro tipo chamado variável de instância. Variáveis de instância funcionam de forma muito parecida com as variáveis locais. Em termos de sintaxe, a única diferença é esse arroba antes do nome da variável. E nesse caso aqui, a gente está atribuindo uma string, onde vamos interpolar a outra variável hora e ainda um range de 99, ou seja, para retornar um número aleatório de 0 até 99. Aí você pode perguntar, ok, Lucas, a gente colocou um arroba e agora a gente tem uma variável de instância. Mas para que serve ter uma variável de instância? É tudo uma questão de escopo. Vamos definir mais dois métodos aqui para a gente entender um pouco como que funciona esse escopo. Então a gente vai ter esse método mostrar senha, que basicamente é um puts da variável senha, arroba senha, né, que é a variável de instância. E a gente também vai ter um outro método mostrar hora, que vai fazer a mesma coisa, porém com a variável de hora. Quando a gente for instanciar essa classe, a gente faz cofre igual a cofre.new, assim como a gente viu na aula anterior. E aí a gente chama o método gerar senha para criarmos uma senha. Depois disso, a gente pode chamar o método mostrar senha. Então nesse caso aqui a senha gerada foi 10, porque agora são 10 horas, 52 que foi o número aleatório. Então essa foi a senha gerada. Agora, olhando na definição da nossa classe aqui do lado esquerdo, a variável senha foi definida no primeiro método, enquanto que a gente está acessando ela através do segundo método. Já a variável hora, que é uma variável local, ela só fica disponível aonde ela foi definida, no caso, dentro do método gerar senha. Consequentemente, quando a gente chama cofre.mostrarHora, a gente vai ter um erro. Esse erro aqui, undefined local variable or method hora. Ou seja, o Ruby não consegue encontrar essa variável no escopo onde tentamos mostrar essa variável. Então, recapitulando, quando a gente define uma variável hora sem o arroba, ou seja, uma variável local, essa variável só fica disponível dentro do próprio método onde ela foi declarada. Então, nesse caso aqui, nesse retângulo vermelho, que é dentro do método. Já quando a gente tem uma variável de instância, o escopo dela aumenta para toda a classe, ou seja, ela fica disponível em qualquer parte da instância, e é justamente por isso que ela chama variável de instância. Ou seja, qualquer outro método declarado na classe consegue acessar essa variável. Vamos então para uma rápida demonstração. Eu vou abrir aqui o meu terminal e eu vou abrir o meu editor de textos. Eu vou então criar um arquivo chamado escopo de variáveis.rb. Então a gente vai escrever uma classe chamada pessoa, que vai ter o método definir nome, e vai receber como parâmetro um novo nome. Esse método vai fazer simplesmente duas coisas. A primeira é um puts, que vai exibir na tela o novo nome é novo nome, que é essa variável que a gente passou como parâmetro. E na segunda linha, a gente vai definir uma variável de instância chamada nome, que vai simplesmente receber essa variável que a gente passou como parâmetro, novo nome. Pronto, a gente pode fechar nosso método, só que antes de fechar a classe, eu vou adicionar mais um método. Esse outro método vai chamar exibir informações. Esse método vai ser bem simples, eu vou simplesmente colocar um puts e mandar exibir o nome passando a variável de instância, ou seja, a variável que vai ficar disponível nesse escopo. Eu vou fechar o método e vou fechar a classe. Aqui embaixo eu vou instanciar a nossa classe, então pessoa.new. E aí eu vou chamar o primeiro método definir nome, passando como parâmetro o meu nome. Quando eu chamar pessoa.exibir informações, tudo teoricamente vai funcionar. Então deixa eu salvar meu arquivo e vamos voltar aqui para a gente poder executar esse arquivo. Então Ruby e o nome do arquivo, então escopo de variáveis, e eu pressiono Enter. Eu coloquei o nome errado da variável. Aqui, na verdade, é nome e não name. Vamos tentar novamente. Certo, tudo funcionando. Agora, se por acaso eu tentar substituir essa variável de instância pela variável local que a gente tinha nesse escopo aqui desse outro método, que é a variável novo nome, obviamente não vai funcionar. Tá certo? Esse é o erro que eu tinha mostrado agora há pouco. Então é exibido esse name error, tá? Que é basicamente o Ruby tentando encontrar essa variável naquele determinado escopo, porém ele não consegue encontrar, então ele retorna um erro.
a gente consegue acessar variáveis de instância através de qualquer métodos dentro da nossa classe, para aquele objeto em particular, obviamente. Se a gente tiver dois objetos, cada um vai ter o seu próprio valor nas suas variáveis de instância. Então se eu fizesse aqui, por exemplo, pessoa2 igual a pessoa.new, pessoa2.definir nome, e eu passasse aqui Daniel, por exemplo, esse objeto pessoa2 tem os seus próprios valores das suas variáveis de instância, então esse objeto tem a sua própria variável nome, a sua variável de instância, e esse objeto pessoa tem os próprios valores nas variáveis de instância. Eles não se comunicam, é como se fossem duas coisas completamente separadas. A única coisa em comum é que eles compartilham os mesmos métodos, afinal são instâncias da mesma classe, tá certo? Esse arquivo aqui vai estar disponível aqui na aula caso você queira baixar. E essa é basicamente a aula sobre escopo de variáveis, que apesar de ser bastante simples, eu te recomendaria fortemente fazer os exemplos aí no seu computador e também criar a sua própria classe com as suas variáveis locais e as suas variáveis de instância. Isso te ajudará a fixar melhor esses conceitos que podem parecer um pouquinho complicado no começo, mas você vai notar que eles ficam bem mais simples à medida que você pega o jeito. Como sempre, se tiver qualquer dúvida, basta me mandar. Até a próxima aula! Vamos dar uma olhada no método construtor, que é algo presente em todas as linguagens orientadas a objeto. Método construtor é um método especial que a gente pode declarar na nossa classe. Esse método vai se comportar como um outro método qualquer, com apenas uma pequena diferença. Primeiro, ele precisa necessariamente ter o nome initialize. Se você chamar ele de qualquer outra coisa, ele não será mais o método construtor. Esse método vai ser automaticamente executado quando instanciarmos uma nova classe. Ou seja, ele vai rodar ao chamarmos classe.new, que nesse exemplo será serviço.new. Como você pode visualizar nesse exemplo, a gente simplesmente colocou um puts dentro desse método initialize e ele foi exibido assim que a gente chamou serviço.new. Na prática, é como se quando a gente chamasse o método new, ele invocasse esse método initialize. Eu utilizei um puts aqui só para demonstrar, para ficar mais claro que ele vai ser executado toda vez que a gente instancia uma classe. Mas é importante notar que aqui a gente poderia colocar simplesmente qualquer código. Outra coisa muito importante é que esse método também aceita parâmetros, assim como qualquer outro método. Vamos então dar uma olhada como que isso funciona. Vamos supor essa classe casa, e dentro dela a gente define um método initialize de uma forma que ele receba parâmetros. Nesse caso aqui, um parâmetro apenas, chamado quartos. E aqui estamos salvando o valor da variável quartos em uma variável de instância. E aí a gente pode instanciar as nossas classes dessa forma aqui. Casa.new passando o parâmetro 2 e casa.new passando o parâmetro 4. Vamos então adicionar mais um método para a nossa classe. Vamos adicionar o método avaliar. Esse método avaliar vai verificar essa variável de instância quartos se ela é maior que 3. Se ela for, a gente exibe casa grande. Caso contrário, a gente exibe casa pequena. Quando a gente chamar casa1.avaliar, ele vai verificar que o parâmetro passado foi 2, que foi salvo nessa variável de instância quartos. Então, no if, ele vai comparar quartos, que no caso é 2, vai perguntar se o 2 é maior que o 3. No caso não é, por isso ele exibe casa pequena. Já no caso da casa 2, que recebeu 4 quartos, a expressão que a gente passou no if é verdadeira. Então ele exibe o puts casa grande. E é exatamente isso que é impresso na tela. Vamos para uma rápida demonstração. Então, eu já estou aqui com o meu terminal aberto. Eu vou abrir o meu editor de textos. E eu vou então criar um novo arquivo que a gente vai chamar de método construtor. .rb. Vamos então definir uma classe chamada pessoa e um método chamado initialize, que vai receber dois parâmetros, o nome da pessoa e a idade. Assim como a gente viu na aula sobre variáveis de instância, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai salvar o nome numa variável de instância e a gente também vai salvar a idade numa variável de instância. E aí a gente pode fechar o nosso método initialize. O próximo método chama exibir informações. Então, exibir informações que não recebe parâmetro nenhum. E eu vou então fazer um puts, interpolando a string @nome, que é a nossa variável de instância. Então a gente vai exibir fulano tem tal idade. Então, nesse caso, nome tem tantos anos. Ponto. E aí eu fecho esse método e também fecho a classe. Agora vamos instanciar essa classe. Então, pessoa igual a pessoa.new, e aí aqui eu passo os dois parâmetros. Então, no caso aqui, eu vou passar Joana
e a idade 45. Quando eu chamar a pessoa.exibir informações, teoricamente, essa string aqui vai ser exibida. Então vamos salvar o nosso arquivo e executar aqui no terminal. Lembrando que é só você começar a digitar o nome do arquivo e apertar Tab, que ele completa o nome do arquivo para você. Joana tem 45 anos. Bem simples, né? É como se fosse um método qualquer. Porém, ele é automaticamente chamado toda vez que você chama .new em alguma classe. Ah, eu vou deixar esse arquivo disponível aqui nessa aula caso você queira baixar. Eu te recomendo fortemente fazer esse exemplo aí no seu computador. Crie sua própria classe com seu próprio método construtor. É um conceito bem simples, mas também muito importante. E é algo que nós utilizaremos muito no dia a dia. Como sempre, se tiver qualquer dúvida, basta mandar. Até mais! O conceito de métodos getters e setters é bastante simples. Nós inclusive já criamos alguns desses métodos em aulas anteriores. Em outras linguagens, é comum que os métodos getters e setters comecem com as palavras get e set, que em inglês significa pegar e definir, respectivamente. Então vamos supor uma classe casa, onde a gente tem esse método get cor da parede, que retorna a variável de instância cor da parede. E a gente também tem um método set cor da parede, que substitui o valor atual da variável de instância por um novo valor. Então a gente tem um método getter e a gente também tem um método setter. Basicamente o get retorna o valor da instância e o set substitui o valor atual por um valor novo. Vamos entender isso na prática. Considerando este exemplo da casa, depois de instanciarmos nosso objeto, nós definimos o valor para a cor da parede. Nesse caso, estamos definindo como azul. E posteriormente, usamos o get para retornar o valor anteriormente definido. No Ruby, porém, existem formas mais elegantes de se fazer isso. É uma convenção entre desenvolvedores não utilizar o get e o set no começo dos nomes dos métodos, e você já vai entender o motivo. No setter, nós também precisamos adicionar um símbolo de igual no final do nome do método. Com isso, as chamadas dos métodos vão mudar e ficar mais elegantes. Ou seja, também não precisamos do começo set e get, e vamos usar o igual na chamada do nosso setter. Nesse ponto, você já consegue notar que a sintaxe já começa a ficar mais clara. Esta é uma das coisas mais legais do Ruby. O código fica bem menos verboso, fica mais limpo, coisa que nem sempre a gente consegue fazer em outras linguagens. Aqui tem algo interessante para ser notado. Embora nós tenhamos colocado o igual sem espaços aqui na definição do método, nós não precisamos fazer isso ao chamar o método. Isso é um comportamento especial que acontece exclusivamente com o símbolo de igual, para deixar o código mais limpo. Ruby também tem uma forma nativa de definir métodos getters e setters, para ficar ainda mais simples. Essa forma é utilizando o attribute reader e o attribute writer. Isso significa que a gente pode substituir completamente esses dois métodos que a gente tinha definido anteriormente. No final, seu código ficará parecido com esse e tudo continuará funcionando do mesmo jeito. Só que no Ruby tem um método muito útil justamente para casos onde temos ambos attribute reader e attribute writer. Você pode substituir os dois pelo attribute accessor. Vamos para uma demonstração para ficar mais claro. Como sempre, eu vou aqui abrir o meu terminal e vou abrir o meu editor de textos, no qual eu vou criar um arquivo chamado setters and getters. .rb. Eu vou então criar uma classe chamada produto. Nessa classe, eu vou definir o método initialize. E aqui eu vou definir a nossa primeira variável de instância, que vai chamar fabricante, que por padrão eu vou colocar Apple. E eu também vou definir uma outra variável de instância chamada código, que por padrão vai ser 1, 2, 3, 4. Vou fechar esse método initialize e vou fechar a nossa classe. Assim como eu expliquei anteriormente, eu poderia declarar os nossos getters e setters dessa forma aqui, get, blá blá blá, e set, blá blá blá. Porém, a gente vai utilizar essa forma elegante que eu demonstrei, utilizando o attr e alguma palavra-chave. Então, no caso, attr reader, writer e accessor. Por convenção, é comum a gente declarar esse tipo de coisa no começo da nossa classe. Então, antes do nosso método initialize, eu vou chamar aqui attribute reader, eu vou passar um symbol que vai ser o fabricante. Eu também vou declarar um attribute writer para o preço. E finalmente, um attribute accessor para o nome do nosso produto. Bom, agora a gente pode vir aqui e instanciar um novo produto. Vamos usar um celular como exemplo. Então eu tenho aqui celular, e aí eu instancio essa classe produto usando .new. O nosso método construtor não recebe nenhum parâmetro, então a gente não precisa passar nada aqui na frente.
Então eu vou chamar aqui nosso objeto celular e eu vou fazer uma tentativa de usar o setter de fabricante. Então vamos lá. Fabricante igual LG, por exemplo. E como comentário aqui na frente, eu vou colocar o que a gente está tentando fazer com essa linha. Então, tentando chamar o setter. Agora eu salvo o nosso arquivo e a gente executa ele aqui no terminal. Deu um erro. O motivo do erro é muito simples. A gente tem aqui no nosso fabricante somente um attribute reader, ou seja, ele é somente leitura. A gente consegue ler esse atributo, mas a gente não consegue sobrescrever ele. Atributo é só uma das formas que a gente pode chamar as variáveis de instância. Vamos agora tentar chamar celular.fabricante, que seria uma tentativa de chamar o método getter. Então, tentando chamar o getter. Aqui na linha de cima no setter, eu vou colocar um X para a gente lembrar que esse método não funcionou. E por enquanto eu vou deixar essa linha comentada, dessa forma a gente consegue ver o resultado no terminal sem os erros e o resultado de outras linhas que não tem nada a ver com o que a gente está testando. Então, vamos retornar aqui ao terminal, eu vou novamente rodar essa linha. Bom, nada aconteceu porque a gente não colocou um puts. A variável de instância está sendo retornada. O problema é que a gente não está exibindo ela na tela. Então vamos colocar um puts aqui, só para facilitar o nosso teste. Ok, retornou o esperado. Apple foi definido aqui no nosso método construtor, no nosso initialize. A gente não consegue sobrescrever essa variável de instância, porém a gente consegue ler. Vou comentar essa linha também e vamos para a próxima tentativa. Eu vou então digitar celular.preço e eu vou tentar definir o preço como 1000. Então essa aqui é uma tentativa de chamar o setter. Vamos rodar o nosso código e nenhum erro, o que significa que o setter funcionou. Eu vou colocar um Vzinho aqui para a gente lembrar que isso aqui funcionou. Inclusive eu esqueci aqui na linha de cima, eu vou colocar um Vzinho agora. Então a gente tenta acessar essa variável usando celular.preço. Não esquecendo do puts. Vou comentar a linha de cima, salvar meu arquivo e rodar no terminal novamente. Ops, deu um erro. Mas esse erro era esperado. Afinal, a gente só definiu aqui para o preço o attribute writer, ou seja, ele é somente escrita. Então, eu vou colocar um comentário aqui também. Então foi o inverso. Enquanto que no fabricante a gente não conseguiu chamar o setter, porém conseguiu chamar o getter, no preço a gente conseguiu chamar o setter, porém não conseguiu chamar o getter. Agora, se eu chamar celular.nome, eu definir ele como iPhone, por exemplo, o esperado é que ele funcione. Afinal, a gente definiu ele como attribute accessor, que significa os dois, leitura e escrita. Vamos salvar e rodar aqui no terminal. Nenhum erro, então tudo funcionou. E eu poderia chamar celular.nome, que é uma tentativa do getter. Nesse caso, eu vou deixar a linha de cima descomentada, afinal a gente precisa dela para que a linha de baixo funcione. Vamos salvar o arquivo, rodar aqui novamente. E eu esqueci do puts. Mais uma tentativa. Funcionou. Eu vou colocar um Vzinho aqui. Eu também vou colocar um comentário aqui. Ambos, leitura e escrita. Se você achar complicado entender quando que o setter está funcionando ou não, e também não precisa ficar colocando puts, uma coisa que você pode fazer é rodar um IRB. Deixa eu limpar minha tela aqui para ficar mais claro o código. Eu vou copiar tanto a definição da nossa classe, quanto essa primeira instância que a gente está criando aqui. Vou apertar Enter. Pronto, agora a gente tem um celular, né, um objeto aqui. E aí eu posso chamar, por exemplo, celular.nome, qualquer coisa. E aí a gente viu o retorno. Então quando eu usei esse setter, ele retornou para mim o que foi definido. Então, mesma coisa quando eu uso o getter, celular.nome, e aqui eu não preciso do puts, porque o IRB vai me mostrar o retorno desse método. Então, ele está mostrando que é qualquer coisa. Vou sair agora do IRB, vou voltar aqui para o meu terminal. Vou também deixar esse código comentado, e agora eu vou chamar celular.código, que era uma variável de instância que já estava definida aqui no nosso initialize, porém a gente não colocou nenhum meio de acessar, nem para escrever e nem para ler. Então vamos tentar definir aqui 6789, tá? Então essa aqui é uma tentativa de chamar o setter. Vamos rodar novamente o nosso script, não funcionou.
e celular.código, que é uma tentativa de chamar o getter. Eu posso comentar essa linha de cima, afinal, já tem um código definido aqui no nosso initialize. Então salvo o arquivo, roda novamente, e mais uma vez não vai funcionar, afinal a gente não definiu nenhuma forma de acessar essa variável de instância. Se a gente quisesse colocar um attribute accessor para código, a gente poderia, em vez de vir aqui e colocar mais uma linha, a gente poderia simplesmente adicionar mais atributos na mesma linha, os separando através de vírgula. Dessa forma, ambos nome e código vão ter tanto o getter quanto o setter. Vamos ver se tudo funciona? Então, vamos lá, recapitulando. Quando a gente criou nosso objeto, a gente chamou aqui produto.new, esse método initialize, o nosso método construtor, foi chamado, então ele definiu tanto essa variável fabricante como o Apple, como também esse código como 1234. Aqui, na linha 23, a gente está chamando setter para substituir qualquer valor que já estiver lá. No caso, 6789 está substituindo o valor antigo que era 1234. E na linha de baixo, eu vou colocar um puts aqui para a gente exibir na tela o valor atual do código desse objeto celular. Salvo o arquivo e roda novamente. Então ele exibiu corretamente o retorno do nosso método getter. Ele substituiu usando o setter e retornou o valor da variável utilizando o getter. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui nessa aula caso você queira baixar. O objetivo dos métodos getters e setters são acessar e definir os valores de variáveis de instância dos nossos objetos, principalmente quando chamados por objetos externos, ou seja, algum código definido fora da nossa classe. Minha recomendação, como sempre, é que você faça esses exemplos aí no seu computador, criando uma classe com métodos setters e métodos getters, e também utilizando o attribute reader, writer e accessor. Como sempre, se tiver qualquer dúvida, basta me mandar. Até a próxima aula! Nesta aula, vamos falar sobre métodos privados e métodos públicos. Vamos entender a diferença entre eles e onde devemos usar um ou outro. Por padrão, todos os métodos em classes são públicos, ou seja, acessíveis por qualquer um. Vamos supor uma classe usuário, que tem um método chamado gerar senha. Seria algo mais ou menos assim. A gente define a nossa classe, a gente tem um attribute reader para senha, e aí a gente tem o nosso método chamado gerar senha, que define uma variável de instância com a hora atual e um número aleatório que varia de 0 até 99. O segundo método chama hora atual, que retorna a hora atual e que é chamado pelo primeiro método. Se instanciarmos um objeto dessa classe usuário e depois chamarmos esse método gerar senha e então fazer um puts usuário.senha, a gente vai ter exibido na tela 1368, que no meu caso aqui são 13 horas e 68 é um número aleatório. Se a gente tentar fazer um puts de usuário.horaatual, ele vai retornar 13, que é o esperado. No entanto, a forma correta de se organizar classes é fazendo com que cada uma delas tenha uma responsabilidade específica. Bom, horaatual é um método que não tem muito a ver com o domínio do usuário. Na realidade, esse método está mais para servir um outro método, que é o gerar senha, do que para um propósito para a classe usuário e para seus objetos. O correto, então, seria não permitir que códigos externos acessem esse método, de forma com que esse método continue disponível internamente, no caso aqui disponível para esse método gerar senha, porém não disponível externamente. Todas as linguagens de programação orientadas a objeto têm uma forma de transformar os métodos em métodos privados, e o Ruby não é exceção, ele também tem essa forma e a sintaxe é bastante simples. Basta que a gente adicione a palavra private, que vem do inglês privado, e do ponto onde declaramos o private em diante, todos os métodos serão privados. Se a gente tentasse chamar usuário.horalocal para esse método que é privado, ele não funcionaria. Em vez disso, ele retornaria esse erro, private method hora atual, ou seja, o método privado que ele está se referenciando é o hora atual, que foi definido depois da palavra private. Por isso, então, que o erro acontece. Vamos fazer uma demonstração. Mais uma vez, eu já estou aqui com o meu terminal aberto, e eu vou simplesmente abrir o meu editor de textos. E agora eu vou criar um novo arquivo chamado método privado.rb. Vou então começar a criar uma classe chamada sorteio, que tem um método initialize, ou seja, um método construtor, que recebe como parâmetro um array chamado participantes. Nesse método, eu vou setar uma variável de instância chamada participantes, que vai receber esse array que foi passado como parâmetro. Eu fecho aqui o meu método e vou declarar o segundo método chamado sortear. E a gente vai ter alguma lógica aqui nesse método. A primeira coisa é que a gente vai retornar
se participantes, ou seja, a variável de instância, né, o nosso atributo participantes, estiver vazio. Tá? Esse empty é um método que vem nativamente com os arrays do Ruby. Então todo array vai ter esse método empty. Se ele não conter nenhum elemento, ele retorna true, caso contrário, ele retorna false. Nesse caso aqui, se ele retornar true, ele vai retornar, ignorando, consequentemente, todo o resto do conteúdo do nosso método. Ou seja, tudo que eu escrever daqui para frente vai ser ignorado caso participantes esteja vazio. Na próxima linha, eu vou de fato sortear alguns dos participantes. Para isso eu vou criar uma variável chamada sorteado, uma variável local, porque a gente não vai precisar dela em nenhuma outra parte da nossa instância. Então ela vai receber participantes, que é o nosso array, .sample. Sample é outro método nativo dos arrays do Ruby. E ele simplesmente analisa todos os elementos desse array e sorteia um deles. Vamos supor então que seja um array com todas as letras do alfabeto. Ele vai sortear, pegou a letra K, e então esse método retorna a letra K. Nesse caso aqui a gente vai ter alguns participantes, que vão ser pessoas. Então ele vai sortear um nome, no caso vai retornar, e vai ser atribuído para essa variável chamada sorteado. A próxima coisa que a gente precisa fazer é um puts para a gente exibir na tela quem foi sorteado. Então puts, vou abrir uma string, lembrando que sempre que a gente vai fazer interpolação tem que ser string com aspas duplas, e aí eu posso escrever assim: o participante sorteado foi, dois pontos, e aí eu faço interpolação, colocando o nome do sorteado. Para finalizar o método, eu vou também chamar um método que a gente ainda não criou, chamado remover participante. E como parâmetro, eu passo a pessoa que foi sorteado. No caso, é essa variável sorteado. Agora, o último método que eu preciso aqui é esse método remover participante, que a gente chamou aqui em cima. Então eu vou passar como parâmetro aqui um participante. E aqui é muito fácil. Eu simplesmente chamo participantes, que é a nossa variável de instância, e chamo um método delete, mais um método nativo dos arrays do Ruby. Para testar essa classe, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou voltar aqui para o meu terminal e vou abrir um IRB. Como essa classe sorteio está salva num arquivo que está no mesmo diretório onde a gente abriu o IRB, eu posso fazer uma coisa desse tipo aqui. Require, e eu passo um string como parâmetro, ponto, que é o diretório atual, barra mais o nome do arquivo, que no caso é método privado. Se esse arquivo tivesse em outro diretório, eu poderia, por exemplo, passar novo diretório barra outra coisa, se tivesse mais de um diretório, até encontrar. Inclusive, eu poderia passar dois pontos para ele ir voltando os diretórios. Cada vez que eu passo dois pontos, ele volta um nível acima na estrutura de diretórios do meu sistema. Eu vou deixar aqui só ponto, porque eu sei que esse arquivo está no meu diretório atual. Aperto Enter, ele mostra uma mensagem de true, significando que tudo foi carregado com sucesso. Eu vou então aqui definir uma lista, né, um array com os meus participantes. Eu vou colocar alguns nomes aleatórios aqui. Então, por exemplo, Bruno, Gabriela, Leandro e Márcia. E agora eu vou instanciar a classe sorteio. Então, sorteio é igual a sorteio com letra maiúscula, ponto new, passando participantes, que é o nosso array que a gente acabou de definir aqui em cima. O que está acontecendo aqui é o seguinte: quando a gente chamou o require, o Ruby, né, no caso o IRB, ele leu o conteúdo desse arquivo e jogou para essa seção do IRB. Então, qualquer coisa que estivesse no arquivo seria carregado aqui. Vamos apertar Enter e ver se tudo funcionou. Bom, ele retornou para a gente aqui uma instância da classe sorteio, o que significa que até agora está tudo certo. Vamos então chamar sorteio, que é a nossa instância, né, o nosso objeto, ponto sortear. O que vai acontecer quando eu apertar Enter é, ele vai verificar se a lista está vazia. Como a lista não está, ele vai para essa próxima linha aqui, então ele vai sortear alguém, vai exibir na tela quem foi o sorteado e vai remover essa pessoa da lista. Então, significa que ela não vai poder ser sorteada novamente. Eu vou apertar Enter. O participante sorteado foi Gabriela. Mais uma vez. O próximo foi o Bruno. O próximo foi a Márcia. E o próximo foi o Leandro. Quando eu apertar Enter mais uma vez, vai cair nesse caso aqui da primeira linha, porque o nosso array agora está vazio. Então, mais uma vez, aperto Enter e ele retornou new. Ou seja, ele simplesmente retornou o método sem voltar nada, sem retornar nada pra gente. Posso chamar quantas vezes eu quiser, porque o nosso array lá agora, o nosso participantes, ele está vazio. Bom, até aqui não tem nenhuma novidade, certo? Mas, e se por acaso a gente tentasse chamar remover participante desse método? Bom,
eu não tenho mais nenhum participante para chamar, mas eu poderia fazer remover participante e passar o nome de alguém, por exemplo, Lucas, que nem estava na lista antes, mas ele não vai me dar nenhum erro, porque esse método está público. Por padrão, todos os métodos são públicos. Agora, talvez não seja uma coisa tão legal deixar esse método público, afinal está removendo os participantes. Então, o que a gente faz é vir aqui e adicionar um private. Então, eu vou fechar a minha seção do IRB e, ao rodar o IRB novamente, eu vou simplesmente copiar esse require aqui. Vou também duplicar o participantes e a nossa instância. Nesse momento, quando eu tentar chamar sorteio.remover participante, passando qualquer coisa, não vai fazer diferença aqui, ele vai me falar que remover participante é um método privado. Opa, na verdade aqui ele está dando um erro de que método não existe. Participantes, faltou um P, então agora sim ele deu um erro, método privado foi chamado. Tá? Então o primeiro está falando que esse método não existe, o segundo ele está falando que é um método privado. Ou seja, a gente não consegue utilizar ele externamente. Porém, essa chamada de método aqui, que está dentro da classe, ela sim consegue chamar esse método normalmente. Antes de finalizar essa demonstração, eu vou copiar essas linhas, esses códigos que a gente digitou diretamente no IRB. E agora, eu vou voltar no meu terminal, fechar meu IRB e executar o arquivo novamente. Pronto, continua funcionando conforme esperado. Esse arquivo já está disponível aqui nessa aula, caso você queira baixar. Eu também peguei mais um exemplo aqui para mostrar, que é um código real de um projeto real que está no GitHub. É uma classe, é bem parecido com as coisas que a gente vem fazendo com Ruby. Aqui a gente tem os métodos públicos e depois do private a gente tem os métodos privados. Lembrando que, uma vez que a gente escreva a palavra private, todos os métodos dali para baixo vão ser privados. É relativamente comum surgir a dúvida, mas e se eu quiser que a partir de determinado ponto ele volte a ser público? Não existe isso, tá? Todos os métodos públicos, basta que você coloque ele acima do private. E os métodos privados, obviamente, você coloca abaixo dele. Eu te recomendo fortemente fazer os exemplos aí no seu computador, criando uma classe que tenha métodos públicos e métodos privados. Isso te ajudará a fixar esses conceitos, e você notará que eles vão ficar mais simples à medida que você os utiliza. Como sempre, se tiver qualquer dúvida, basta me mandar. Até a próxima aula! Todos os métodos que estamos declarando até o momento são métodos de instância. Nessa aula, vamos aprender o que são e para que servem os métodos de classe. Esses métodos são executados a nível da classe e serão chamados diretamente, sem precisar instanciar um objeto como a gente vem fazendo até o momento. Lembra quando a gente chamou o método time.now, que retornava as informações da hora atual, e aí a gente consegue pegar o mês, o ano, o dia e muitos outros atributos? Olha só, nós temos o time, que é uma classe, e nós temos o now, que é um método. Mas aonde está o nosso objeto aqui? A gente não tinha que ter alguma coisa desse tipo? Time.new.now, sendo que time.new seria o objeto instanciado e o now seria o método. Na verdade, esse método é um método de instância. Bom, a gente sabe que um método de instância é declarado mais ou menos dessa maneira aqui. A gente tem uma classe, nesse caso aqui time, e a gente tem um método que a gente definiu utilizando o def. E aqui dentro a gente tem a nossa implementação. Nenhuma novidade até aqui. Mas a gente não estava chamando time.new.now. A gente estava chamando time.now. O que acontece aqui é o seguinte. Time, como eu falei anteriormente, é uma classe. E o now é um método de classe. Agora já sabemos como chamar os métodos de instância e métodos de classe. Mas como fazemos para declará-los? Na verdade é bem simples. A única coisa que muda de um método de instância para um método de classe é a palavra self. Ou seja, a gente escreve def, espaço, self, ponto e o nome do método. Só fazendo isso, o nosso método deixa de ser um método de instância e passa a ser um método de classe. Uma das diferenças que é importante ressaltar é que os métodos de classe nunca poderão acessar as variáveis de instância. Afinal, não existe instância, a gente nunca criou um objeto a partir dessa classe. Vamos para uma demonstração para que isso fique mais claro. Então eu tenho aqui o meu terminal, eu vou abrir o editor de texto, onde eu vou criar um arquivo chamado método de classe.rb. Eu vou aqui então criar uma classe chamada tempo, onde a gente vai poder simular a classe time do Ruby. Mais ou menos assim. Classe tempo,
E a gente vai ter um método de classe, por isso método self, ponto, e aí o nome do método que eu quero, nesse caso aqui, agora. Então, aqui a implementação desse método é time.now, porque eu basicamente vou chamar o método original do Ruby, que é o time.now. Então, eu posso fechar o meu método e fechar minha classe. Isso significa que quando eu chamar tempo.agora, esse time.now vai ser retornado. Então, se eu colocar um puts aqui na frente, salvar o arquivo e rodar aqui no terminal, a gente vai ver a data e a hora atual. É interessante notar que a gente também consegue misturar métodos de classe e métodos de instância na mesma classe. Não tem problema algum. Só como exemplo aqui, eu vou criar mais um método chamado alguma coisa. E esse método vai simplesmente imprimir funciona. E aqui, depois de fechar minha classe, eu vou instanciar um objeto tempo. E aí, a partir desse objeto, eu vou chamar tempo.alguma coisa. Vou salvar e executar aqui no terminal. E ele funciona. Lembrando que, em alguns casos, a gente não precisa atribuir o objeto para uma variável. Então eu poderia simplesmente fazer tempo.new, que retorna uma instância dessa classe, e diretamente chamar ponto alguma coisa. Então eu vou salvar o meu arquivo aqui, e vou executar mais uma vez, e tudo continua funcionando. Eu te recomendo fortemente fazer os exemplos aí no seu computador, criando métodos de classe, inclusive misturando com outros métodos de instância. Isso te ajudará a fixar esse conceito. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, basta me mandar. Te vejo na próxima aula.